Vou acertar o meu tiro. Ameaça de morte ou censura. O Supremo virou máfia. Brasília acaba de se transformar num cenário de filme de máfia. O senador Alessandro Vieira revelou em rede nacional uma ameaça arrepiante vinda diretamente das entranhas do Supremo. Antes de irmos para o vídeo, deixe o like e compartilha. Todos saibam a verdade sobre o Supremo Tribunal Federal. O recado, enviado por um ministro que tudo indica ser Gilmar Mendes, foi curto e grosso. Avisa ao Alessandro que ele tem de acertar o tiro dele. Senão, eu vou acertar o meu. O que é que isto significa? É uma ameaça de morte? É uma ameaça de cassação? Hoje vais descobrir como o Supremo abandonou a toga para adotar o comportamento de gangster. Alessandro Vieira, que foi o relator da CPI do crime organizado e pediu o indiciamento de 3 ministros e do PGR por protegerem bandidos, está agora na mira do sistema. Ele relatou que esta lógica da intimidação é permanente em Brasília. Sempre que um técnico, seja da Receita, do COAF ou um delegado tenta fazer o seu trabalho e chega perto demais dos poderosos, o sistema vem por cima e diz: não faças ou serás punido. Vejamos a sua fala. Um recado através de um outro senador, bem objetivo. Ele disse: olha, avisa para o Alessandro que ele tem que acertar o tiro dele, senão eu vou acertar o meu. Olha a conversa de um ministro do STF. De novo. Um ministro do Supremo mandou para mim um recado através de um outro senador, bem objetivo. Ele disse: olha, avisa para o Alessandro que ele tem que acertar o tiro dele, senão eu vou acertar o meu. Essa lógica do recado, da intimidação, ela é permanente em Brasília. Em outros estados, em outros lugares, mas Brasília é muito forte. Porque tem um sistema que está lá estabelecido há muito tempo, e esse sistema estava lá antes do Lula chegar, estava lá antes do Bolsonaro chegar, e continua estabelecido. E ele cada vez mais foi perdendo a vergonha. Então, você vai ter sempre os técnicos tentando empurrar o trabalho ali, vai ser um cara da Receita, vai ser um cara do COAF, um delegado de polícia, um perito, e eventualmente juízes e promotores vão nesse pacote. Mas conforme a coisa vai crescendo, o sistema vem em cima e fala: ó, não faz, se você fizer você vai ser perseguido, você vai ser punido. A gente tem gente da Receita Federal que pegou uma tornozeleira porque supostamente consultou um cadastro. E o presidente do sindicato dos fiscais foi colocado no inquérito das fake news porque ele disse que os fiscais têm mais medo de fiscalizar ministros do Supremo do que membros do Comando Vermelho e da facção criminosa. E depois se comprovou que não consultou. O ministro Alexandre deu uma canetada dessa num plantão. É assim que roda o negócio lá. Agora, por outro lado, se você sai desse aquário que é Brasília e vai para o oceano, que é o Brasil, no oceano todo mundo quer saber. O cidadão que está escutando a gente aqui, que está acompanhando, ele quer saber, ele quer entender como é que é esse negócio. Então eu passo minha vida trabalhando sério, pagando imposto, e tem esses caras ficando ricos aí em cima, como? E acho que meu papel é um pouco isso, empurrar essa barra. E quando eu faço esse movimento forte, eu facilito a vida dos caras que estão lá na técnica. Porque a pressão sai um pouco deles e vem para mim, ou vem para outros políticos que estão fazendo esse papel. Temos fiscais da Receita Federal com tornozeleira eletrônica apenas por terem consultado cadastros e presidentes de sindicatos no inquérito das fake news por dizerem a verdade, que os fiscais têm mais medo de investigar ministros do STF do que membros do Comando Vermelho. O STF já não julga com base na lei, julga com base no medo e na proteção dos seus próprios interesses escusos. A aproximação de ministros com figuras como o mafioso Daniel Vorcaro mudou tudo. Eles já não se limitam a voar em jatinhos ou a receber honorários milionários através das esposas como os 129 milhões da mulher de Moraes. Eles adotaram o comportamento do crime organizado. Quando o Brasil começa a perceber que a nossa Suprema Corte se transformou num escritório de defesa da bandidagem, eles revoltam-se e começam a perseguir um por um. Alessandro Vieira não é bolsonarista. Ele até odeia o Bolsonaro, mas agora sente na pele o que tentamos avisar lá atrás. O sistema não vai parar na direita. Eles vão engolir qualquer um que ouse perguntar o que é que Moraes ficou de bloquear para Vorcaro no dia da sua prisão. Suspeitar de autoridades no Brasil virou crime, e é assim que se destrói uma democracia. Como se não bastasse, os senadores estão prestes a cometer uma traição inenarrável ao cogitarem colocar Jorge Messias no STF, um cidadão do mesmo nível de quem hoje ameaça o Congresso.
Enquanto o Eduardo Bolsonaro é condenado a 1 ano de prisão por críticas políticas a uma moça cujo casamento teve Alexandre de Moraes como convidado, o sistema prepara-se para colocar um censor ainda pior na corte. Ter uma maioria no Senado deixou de ser política, passou a ser uma questão de sobrevivência do país. Estamos no caminho acelerado para nos tornarmos a nova Venezuela, enquanto o judiciário se blinda contra investigações e usa recados de tiro para calar senadores. Se não houver uma reação agora, não sobrará nada do Brasil. O STF mandou o recado do tiro e o alvo é a tua liberdade. Se tu não aceitas ser governado por quem usa táticas de máfia para se proteger de investigações, manifesta-te. Metralha o like. Vamos fazer este vídeo chegar aos senadores que ainda têm coragem de enfrentar o sistema. Comente com força. Escreve aí embaixo. STF ou máfia